Abra sua Bíblia, Salmo de número 133. Salmos de número 133. Vamos estar lendo todo o Salmo. Deus tem bênção para a tua vida nessa noite, amém? É forte a presença de Deus neste lugar, aleluia. Desde o momento que eu entrei nessa noite, nesta igreja, e dobrei meus joelhos, era forte a presença de Deus, de joelhos dobrados em cima desse altar. E eu creio que na tua vida não vai ser diferente para ti, mas que você possa nessa noite dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus diz que aonde o Espírito está, ali a liberdade. Então você tem liberdade de glorificar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Salmo de número 133, cujo título diz assim: a excelência do amor fraternal. Repita comigo o título: a excelência do amor fraternal. Amém? Vamos estar lendo então. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, Jesus. Põe a sua Bíblia sobre a cadeira, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, na tua presença estamos nessa noite. Deus, eu te glorifico, Senhor, porque estar na tua presença para nós é motivo de alegria. Pai, nós pedimos a Ti nesta noite que fale conosco com poder, com autoridade, com ousadia. Segundo, meu Deus, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, me usa nesta noite. Pai, Tu sabes, ó Deus, que eu sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Eu não me estribo no meu próprio conhecimento, Deus, mas eu confio no Teu poder e na Tua unção nessa noite. Então fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai, com poder e com autoridade. Que cada um de nós sejamos nessa noite transformados pelo poder da palavra rema, da palavra revelada, que é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. No nome de Jesus Cristo ainda, Pai, que esta Tua palavra, que nesta noite ela como semente, venha cair num coração preparado, num coração disposto a ouvir e a obedecer, e pôr em prática tudo aquilo que for ensinado nesta noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo impedimento que venha se levantar, ó Deus, ao decorrer, Senhor, desse culto, para querer impedir o Teu agir, para querer impedir, meu Pai, e roubar a palavra dos corações aqui presentes, eu desde já repreendo, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal caia por terra agora, e que a Tua voz se faça ouvir neste lugar, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Tu tens a plena liberdade neste lugar de agir em cada vida e em cada coração. Portanto, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco com poder e graça, é a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém. Senhor, podeis tomar o teu assento glorificando a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor. Estamos diante de um salmo maravilhoso nessa noite. Salmo 133, eu creio que é um dos salmos mais conhecidos também da Bíblia Sagrada. E nessa noite Deus, Ele colocou este salmo no meu coração. E quando Deus Ele colocou este salmo no meu coração, o Espírito Santo, Ele começou a revelar a mim coisas grandiosas, coisas maravilhosas da parte dEle. E eu quero nessa noite, com a graça de Deus, transmitir ao coração da igreja, no nome do Senhor Jesus. O Salmo 133, ele é conhecido como o Cântico dos Degraus, ou o Cântico de Subida. Por quê? Fazia parte do Cântico dos Degraus. Quando você vê abaixo do título desse Salmo, onde está escrito Cântico dos Degraus de Davi, né? Os Cânticos dos Degraus, eles eram compostos num total de 15 cânticos que eram cantados todas as vezes que os peregrinos estavam subindo rumo à cidade de Jerusalém. Então, conforme eles iam subindo em Jerusalém, eles fica edificado num monte. Então, conforme eles
eles iam subindo a Jerusalém, quando estava chegando, eles começavam a cantar então esses cânticos conhecidos como cânticos dos degraus, louvando e adorando o nome santo do Senhor. Então o cântico dos degraus são um total de 15, a partir do Salmo 120 até o Salmo de número 134. 15 cânticos que são conhecidos desta maneira. E nessa noite, meu querido, Deus, como eu disse, Ele colocou coisas maravilhosas ao meu coração, através deste salmo. E onde o salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Na revista atualizada, na versão revista atualizada, diz assim: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Irmãos, como é maravilhoso quando nós andamos em união. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele opera e Ele trabalha através da união do seu povo. Quando há falta de união no meio do seu povo, Deus Ele não trabalha, Deus Ele não opera. O próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou um grande exemplo disso, na sua oração sacerdotal, quando Ele orava ao Pai pedindo para que a sua igreja fosse um, assim como Ele era um com o Pai. Então união é algo maravilhoso no meio do seu povo. Por quê? Porque sem união não tem como Deus Ele agir. A primeira coisa que eu vejo, quando diz aqui, olha, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós sabemos que aquilo que mais o diabo ele vai tentar trazer para o meio de uma igreja como esta é a desunião, é o oposto da união. Porque ele sabe que quando falta a união no meio do povo de Deus, ele consegue então atingir os seus propósitos e os seus objetivos. Quando falta a união no meio da igreja, Satanás então ele começa a se andar, ele começa então a agir. Porque quando nós falamos de união, se você pegar o significado dessa palavra união, significa você partilhar com o teu próximo os mesmos ideais, os mesmos interesses, é você ter uma aliança com o teu próximo. Então isso significa a palavra união. E Satanás ele sabe que quando falta a união no meio do povo de Deus, ele tem então a facilidade de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que nós vemos hoje tantos lugares que outrora foram lugares que eram igrejas abençoadas, mas que com o passar do tempo, Satanás implantou uma semente de divisão, de facção dentro da igreja, e daqui a pouco a igreja até mesmo fechou as portas, porque se faltou a união. Há algum tempo atrás, Deus ele falava ao meu coração sobre a união o seguinte: Deus dizia para mim assim: se o meu povo soubesse a força que eles têm através da união, não haveria obstáculos, não haveria barreiras que eles não conseguiriam vencer. Irmãos, se nós como povo de Deus, nós nos unirmos, meu querido, Satanás, ele vai ser facilmente derrotado. Porque existe um ditado popular aí fora que diz assim, que a união faz a força, e isso é uma verdade. Esses dias atrás eu citei um exemplo aqui. Se eu pegar uma folha dessa da Bíblia e eu tentar rasgar ela, eu vou rasgar facilmente, mas se eu pegar um número grande de folhas e tentar rasgar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque existe uma união, existe uma unidade, e a união faz a força. Assim também é na nossa vida como igreja. Por que nós somos comparados? O apóstolo Paulo compara a igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo. Porque assim como nós temos o nosso corpo físico, e o corpo é formado de membros que se interagem, assim também é a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos formados por membros, e não existe membro desunido. O teu corpo, os membros, eles interagem uns com os outros. Há uma união nos membros do teu corpo, para que você consiga então atingir o objetivo que o teu corpo determinar. Se eu estou caminhando aqui, é porque meu cérebro está mandando sinal para os meus pés caminharem. Há uma interação. E da mesma forma, quando Paulo diz a respeito da igreja como um corpo, como um organismo vivo, é da mesma forma. O apóstolo Paulo ele fala bem disso na sua carta aos Coríntios, que nós como corpo, nós somos dependentes uns dos outros. Assim a igreja do Senhor, Cristo, Ele é o cabeça, Ele é aquele que governa todo o corpo, e eu e você, nós somos os membros desse corpo em particular. Portanto nós, aleluia, eu e você, nós somos, aleluia, importantes para o crescimento
crescimento do corpo, para que o corpo atinja o objetivo do Senhor. Então precisa de união. Eu não sei se você prestou atenção, mas no teu corpo físico aí, quando você machuca um membro, você machucou aquele membro, o que acontece? Teu corpo todo interage. A primeira coisa que você vai fazer, se você machucou todo, você vai trazer perto dos teus olhos para ver o que aconteceu. Os teus olhos entram em ação. Se está doendo, muitas pessoas começam até mesmo a soprar o dedo. Tem uns que enfiam o dedo na boca. Por quê? Porque todo o corpo sofre através daquele membro que foi ferido. E assim temos que ser eu e você. Se um membro não está bem, se um membro está enfermo, todo o corpo tem que sentir. Porque se não for dessa maneira, existe algo errado conosco. Se não for dessa maneira, meu querido, há algo errado conosco. É algo que nós temos que ver e avaliar a nossa vida. Será que quando eu fico sabendo que um membro do corpo de Cristo caiu, será que eu tenho me alegrado ou será que eu tenho me entristecido? É uma reflexão para nós. Porque se eu estou me alegrando com o tombo do meu irmão, é sinal que em mim não habita o amor de Deus. E se não habita o amor de Deus dentro de mim, eu não faço parte do corpo de Cristo. Porque eu não posso ter sobre a minha vida uma essência diferente do que aquela que eu recebi dele. Então é algo muito sério. Então por isso que Davi está dizendo: ó, quão bom e quão agradável, quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque a união é de total importância no meio do corpo de Cristo. E da mesma forma, quando o apóstolo Paulo compara também a sua igreja como um exército, nós sabemos que um exército, ele também se interage entre si. Cada um tem um papel no exército, cada um tem que fazer a sua parte. E assim também é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós temos um chamado, nós temos que respeitar o chamado uns dos outros. Eu sempre costumo dizer aqui que nesta igreja não tem ninguém maior do que ninguém. Eu não sou maior do que os irmãos, pelo contrário, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ser como um garçom que te serve. O próprio Cristo nos deu exemplo disso, que maior é aquele que está à mesa do que aquele que está servindo. E ele disse: olha, eu vim a este mundo para servir. Então se o meu Senhor veio para servir, quanto mais eu estou aqui também para servir. Então não existe ninguém maior. O único maior se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele está aqui nessa noite. Então a união é de suprema importância. Por quê? Porque um exército, se ele não estiver bem unido, o que vai acontecer? Ele vai perder a guerra. E assim também é conosco. Então a união é de suma importância. E uma das coisas que eu quero destacar nessa noite, eu quero falar agora aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então Davi está dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ele faz uma comparação aqui. Ele diz assim: olha, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla dos seus vestidos. Ele compara a união com a unção sacerdotal. Então eu aprendo que a união, ou seja, a unidade, ela gera a unção no meio do seu povo. Porque, como eu disse, Deus não trabalha em casa dividida. Deus não trabalha onde não existe união. Então eu aprendo que a união, ela traz a unção de Deus sobre as nossas vidas. A união, ela traz consigo a unção. E a unção, nós sabemos que é a capacitação de Deus sobre nós. Deus, ele age no meio do seu povo através do poder do seu Espírito, através da sua unção. Então quando uma igreja caminha em unidade, quando existe união no meio da igreja, a unção de Deus também está sobre a igreja. Foi o que o Espírito Santo falou comigo. Quando existe unidade, a unção de Deus está sobre a igreja, está sobre os irmãos. Davi compara: é como óleo precioso. Que óleo precioso é esse? Era o óleo da unção, que o sumo sacerdote e todo sacerdote
sacerdote era ungido por ele. Por que Davi chama de óleo precioso? Porque não era qualquer óleo. Era um óleo muito especial. Era um óleo que era feito de especiarias. Era um óleo que tinha um cheiro, um perfume muito agradável. Que somente todas as vezes que um sacerdote ele era ungido, ele recebia então esse óleo. Não era qualquer pessoa, não era qualquer uma, mas era somente sacerdotes, reis e profetas. E também, aleluia, aquele que trabalhava no sacerdócio, que era então ungido com este óleo precioso. Então não era qualquer óleo. E como nós sabemos que o óleo na Bíblia ele representa a presença bendita do Espírito Santo, eu digo a você que está sentado nessa noite, você recebeu desse óleo na tua vida, e esse óleo não é qualquer óleo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o bem mais precioso que nós temos na nossa vida. O Espírito Santo é, aleluia, o maior tesouro que alguém pode receber na tua vida. Então esse óleo hoje, ele está sobre a tua vida, meu querido. Você um dia foi ungido por esse óleo. Você que está aqui nessa noite, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus, ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E nós sabemos que não existe nenhum rei e nenhum sacerdote sem a unção. Então, se a palavra de Deus diz que você é rei, se a palavra de Deus diz que você é sacerdote, significa que você recebeu a unção de Deus. Esta unção, ela não é a unção do homem, mas é a unção que desce do alto, é uma unção espiritual. É muito precioso. Ainda que se você pudesse juntar todos os tesouros do mundo inteiro, não se compara a esta unção, a esse óleo precioso. Então Davi está dizendo, é como um óleo precioso sobre a cabeça. Nós sabemos que todas as vezes que o sacerdote ou o sumo sacerdote ele era ungido, a palavra de Deus diz que quando Arão foi ungido, Moisés tomou então desse óleo precioso e derramou sobre a cabeça de Arão. Era derramado esse óleo, e esse óleo então, ele era derramado sobre a cabeça, e ele começava então a escorrer, escorria pela barba, e começava então a escorrer no restante do corpo, até que atingia a orla dos seus vestidos, e derramava então no chão. Era um volume muito grande de óleo que era usado na unção sacerdotal, assim como na unção de reis e profetas. Então veja bem, meu querido, que isso traz para nós um grande exemplo. O óleo era derramado sobre a cabeça. E quando eu meditava nessa palavra, eu questionava Deus, o que simboliza a cabeça? E o Espírito Santo me revelou algo muito tremendo. A cabeça na Bíblia é símbolo de autoridade. A cabeça representa a autoridade. O porquê que eu digo que a cabeça representa a autoridade? Se você ler em 1 Coríntios 11, lá Paulo vai estar dizendo assim que todo o marido, ele é cabeça da sua mulher, ou seja, ele é autoridade sobre a sua mulher. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, é a autoridade sobre a igreja. Então a cabeça, ela representa para nós a autoridade. Então eu digo a você que quando essa unção ela é derramada sobre as nossas vidas, sobre a nossa cabeça, ela também nos traz autoridade. Quando você é ungido, você recebeu a autoridade do Senhor na tua vida. Então eu digo a você nessa noite, você foi ungido, você tem a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Então ande como alguém que recebeu a autoridade. Jesus disse, olha, eis que nos dou poder, eis que nos dou autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade, para estar fazendo tudo aquilo que ele fez. E disse, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz ainda, porque eu vou para o Pai. Então essa autoridade, esse poder está sobre a tua vida. Por quê? Porque a autoridade é poder, meu querido. Então a cabeça é símbolo de autoridade. Então Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, ele deixou bem claro isso, que todo o marido, ele é cabeça da mulher, ou seja, ele é autoridade sobre a mulher. Você, homem, é autoridade dentro da tua casa. Mas não significa que você tem que pisar na tua esposa, não é isso que Paulo está dizendo. Você tem um encargo espiritual da tua casa, está sobre a tua vida, o compromisso de criar os teus filhos, de governar a tua casa nos caminhos do Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo.
governo espiritual da tua casa está sobre a tua vida, irmão. Além de autoridade, você é o sacerdote da tua casa. Tudo que se refere no sentido espiritual, você tem que dar o primeiro passo. Houve um episódio na história do povo de Israel, onde o povo de Israel estava servindo a Deus, mas também ainda servia aos ídolos mudos. E Deus então levanta Josué, e Josué então conclama o povo a escolher a quem eles deviam adorar, mas antes que ele perguntasse para alguém, Josué disse assim: mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele era o cabeça da casa dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o governo da tua casa está sobre a tua vida. Presta atenção em mim aqui, irmão. Não presta atenção na criança, não, por favor. Presta atenção aqui em mim. Então o governo da tua casa está sobre os teus ombros, homem. Você é o sacerdote da tua casa. Você foi incumbido de guiar os teus filhos, de guiar a tua família nos caminhos do Senhor. Então essa autoridade hoje está sobre a tua vida. Você é o cabeça, então esta unção está sobre a tua vida. Esta unção está sobre você, para você estar governando a tua casa nos caminhos do Senhor, assim como aqueles grandes homens do passado, todos eles andaram na presença do Senhor e ensinaram seus filhos também a andarem na presença do Senhor. Sabe por que Deus revelou os grandes segredos a um homem chamado Abraão? É porque Deus sabia que Abraão seria fiel e ensinaria toda a sua casa a seguir os caminhos dele. Quando ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele disse assim: porventura ocultarei eu a Abraão, visto que ele se tornará uma grande nação e ele ensinará os seus filhos a andar no meu caminho. Então Deus revelou segredos a Abraão. Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele, aleluia, dentro do seu coração ele já tinha, aleluia, escolhido, já tinha o propósito certo de guiar, aleluia, toda a sua geração nos caminhos de Deus. E assim temos que ser nós. Você quer conhecer os segredos de Deus? Governe bem a sua própria casa. Você quer conhecer os segredos de Deus? Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Eu pergunto a você, homem, a você pai, a você mãe, quantas das vezes você tem falado de Jesus para os teus filhos? Quantas das vezes você tem colocado o teu filho no teu colo e você tem contado histórias bíblicas para ele? Qual tem sido um investimento que você tem feito na vida dos teus filhos? Você tem comprado para ele materiais aonde ele possa conhecer a palavra do Senhor? Ou você tem deixado ele somente com a babá eletrônica, que é a televisão, que vai trazer somente coisas más para a mente e coração dele? Então hoje nós temos todos os recursos. É por isso que a Bíblia mandava cada pai inculcar. O que significa inculcar? É você colocar na mente da criança desde pequena o caminho que ela deve seguir, para que quando ela crescer ela não venha então se desviar dele. E esse compromisso é sobre você, cabeça da tua casa. Então nós vemos que a unidade, ela gera a unção, e a unção, ela gera a autoridade. Por quê? Porque o óleo era derramado sobre a cabeça, símbolo de autoridade. E Davi continua dizendo aqui que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a barba. Então o óleo era derramado sobre a cabeça e ele escorria e descia então sobre a barba. O que representa a barba? A barba, ela representa maturidade. Por que representa maturidade? Porque você já viu uma criança com barba? Eu nunca vi. Mas a barba, quando ela surge na vida de um homem, é sinal que ele atingiu a sua maturidade, a sua maioridade. É sinal que agora ele está maduro, ele está adulto e não mais criança. Então isso também no sentido espiritual para nós é a mesma coisa.
O óleo, aleluia, ele descia sobre a cabeça e escorria sobre a barba. Então nós sabemos, meu querido, que a união, a unidade, ela traz também, né, na vida da igreja a maturidade espiritual. Foi isso que o Espírito Santo disse comigo. A unidade, a união da igreja, ela traz sobre a igreja a maturidade espiritual. E eu fui procurar alguns textos dentro da palavra e Deus colocou um texto muito importante da palavra, que está ali em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo escreve à igreja de Corinto repreendendo aquela igreja. Por quê? Porque havia uma dissensão dentro da igreja de Corinto. E Paulo diz assim: olha, com leite vos criei e não com alimentos sólidos, porque vocês ainda são crianças espirituais, vocês ainda são meninos espirituais. Paulo estava dizendo que eles não tinham maturidade espiritual, porque o que havia dentro da igreja dos Coríntios naqueles dias? Havia dissensões. Um dizia: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E ele repreendeu aquela igreja dizendo: olha, porventura está Cristo dividido? Porventura fui eu, Paulo, crucificado por vós? Então ele repreendeu aquela igreja severamente. Por quê? Porque havia dissensões, e nós sabemos que dissensão é o oposto de unidade no meio do seu povo. Então foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, que a unidade do seu povo traz consigo a maturidade, o crescimento espiritual. Uma igreja, quando não tem união, é como Paulo disse em 1 Coríntios 3, é uma igreja de meninos espirituais. E ele diz assim: olha, com leite vos criei, não com alimentos sólidos, porque vocês ainda são meninos. Vocês precisam de leite. Existem dissensões no meio de vocês. Abra sua Bíblia, onde está lendo 1 Coríntios 3. Coríntios 3, a partir do verso 1, diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podies, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Então olha o que Paulo está dizendo aqui. A igreja de Corinto se encontrava nessa situação, porque era uma igreja onde havia dissensão, havia inveja, eram uns falando mal uns dos outros, não havia unidade. Então era uma igreja de quê? De crentes meninos e de crentes carnais. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais. Irmãos, e quando eu meditava nessa palavra hoje, irmãos, eu pude ver, pude perceber o quanto nós precisamos mais crescer em espiritualidade diante do Senhor, para que nós não venhamos ser achados pelo nosso Deus como uma igreja de meninos espirituais, mas como uma igreja de homens e mulheres que são maduros na fé, maduros no conhecimento de Deus, uma igreja na qual o Senhor ele venha poder agir através da unidade no meio dela. Então a unidade, o óleo descendo sobre a barba, representa a maturidade espiritual na nossa vida. E nós temos que buscar isso a cada dia. Nós precisamos dessa maturidade espiritual. Nós precisamos crescer, aleluia, em maturidade. Nós temos que buscar crescimento nisso. O porquê que eu digo isso? Porque uma das últimas orações do Senhor Jesus Cristo, veja o que ele diz, João capítulo 17, a partir do versículo 21, é conhecida como a oração sacerdotal. Olha o que o mestre diz aqui. Ele, orando ao Pai, ele disse desta maneira: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então olha o que Jesus ele pediu ao Pai, para que a sua igreja fosse um, para que eles andassem em unidade, para que eles fossem perfeitos em unidade, para que o mundo cresça que Deus Pai o havia enviado. Sabe por que está tão difícil pregar o Evangelho hoje? Por causa da desunião no meio do povo de Deus. Hoje nós nos encontramos de certa forma como a igreja de Coríntios. Hoje não se diz mais, não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas muitos hoje têm dito dessa maneira: não, eu sou da presbiteriana, eu não me misturo com você. Eu sou da batista, eu não me misturo com você. Isso é um engano, querido. Nós sabemos que no céu não vai ter placa denominacional. A palavra do Senhor diz que todos nós seremos um só povo, adorando um só Deus. E se aqui na terra nós não aprendermos a andar em união, em unidade, como que nós queremos morar no céu? Se eu não amar o meu irmão que está junto comigo aqui nessa caminhada, como que eu posso querer chegar ao céu e viver por toda a eternidade juntamente com ele? Não tem como. Por isso tem sido tão difícil pregar o Evangelho, porque é uma divisão. É um falando mal do outro, é um querendo puxar o tapete do outro. Então isso não pode haver no nosso meio. Graças a Deus nós estamos aqui nessa igreja, graças a Deus eu só tenho ouvido elogios por parte dos irmãos, de pessoas que visitam essa igreja e já falaram para mim, já falaram para a pastora: olha, no meio de vocês existe algo diferente, cada um vem e cumprimenta a gente, não, cada um não olha para a cor racial, não olha para a cor da pele, mas cada um vem e nos abraça e nós nos sentimos bem no meio de vocês. Sabe por que isso acontece? Porque existe união. E que isso venha a permanecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essa união, nós temos que ter esse amor, porque enquanto houver, aleluia, esse amor, enquanto houver essa união em nosso meio, o que vai haver também? Vai haver unção no nosso meio, vai haver autoridade de Deus no nosso meio, e vai haver também autoridade no nosso meio. E Deus ele vai agir com certeza. É esta palavra que eu deixo para o teu coração nessa noite. Que possamos crescer em união. Que possamos crescer, aleluia, na unção do Senhor. Que possamos crescer a cada dia no amor uns para com os outros. Porque é mandamento: amai-vos uns aos outros conforme eu vos amei. Quando existe união e quando existe amor no meio da igreja, vocês estão revelando ao mundo que verdadeiramente vocês são discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu sou discípulo, todo discípulo ele deve ser imitador do seu mestre. E nós sabemos que Jesus Cristo aqui nessa terra, ele andou em amor. Ele amou até mesmo aqueles que o levaram à cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, diz a palavra do Senhor. Então amar quem me ama é muito fácil. Deixa eu tinha de ler. Por que eu amo os irmãos? Porque eu sei que os irmãos me amam. Ainda que às vezes eu sou chato, mas eu creio que os irmãos me amam. Mas amar a quem fala mal de você, é aí que eu quero ver você mostrar que verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. Daquele que te critica, daquele que quer ver a tua ruína, o teu mal. Jesus disse assim: olha, para que nós temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam, nós temos que bendizer aqueles que nos maldizem, para que nós possamos ser filhos do nosso Pai que está nos céus. Então é dessa forma que nós temos que andar. E se nós mantermos essa união, não vai haver barreiras que nós não podemos vencer. Se nós mantermos essa união,
Muito breve nós vamos derrubar essa parede e vamos chegar até o fundo. E muito em breve nós vamos derrubar essa outra parede e vamos expandir o nome do Senhor Jesus. Mas eu sozinho, eu não sou ninguém, querido. Eu dependo de você. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos um corpo. Cristo é o nosso cabeça. Então vamos caminhar para o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Coloque-se de pé.